tema dessa conferência de jovem é comprometimento com Jesus. Ontem, então, nós falamos sobre jovens comprometidos com Cristo. E nessa visão, dentro desse tema, ontem, nós começamos a pensar que seguir a Jesus é comprometer-se com a vontade de Deus. Então, foi essa reflexão que nós ontem tivemos. E quando nós falamos que seguir a Jesus é seguir a vontade de Deus, nós percebemos que não é possível um jovem, não é possível um homem, não é possível uma mulher, não é possível qualquer pessoa que conheça a Deus não conhecer a sua vontade. Mas a verdade, o que nós vivemos nos nossos dias exatamente, o que nós percebemos nos nossos dias exatamente, jovens, mulheres, homens, cristãos que seguem a Jesus anos e anos, mas que não conhecem a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, por ser algo tão desejado de Deus para cada um de nós, Deus deixou a Bíblia como meio de revelação da sua vontade, Deus deixou o Espírito Santo como meio de revelação da sua vontade, e Ele deixou a igreja para trabalhar isso nas nossas vidas. Então, seguir a Jesus é comprometer-se com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Deus, lá no céu, decidiu redimir o mundo, salvar a humanidade. Bem, dentro desse pensamento, Deus, diz a Bíblia em João 3,16, que Deus amou o mundo, que fez o quê? Ele deu o seu Filho. A decisão de salvar o mundo era de Deus. Então, Deus pega o seu Filho Jesus e Ele dá para salvar o mundo. O que acontece? Deus tinha um plano, Deus tinha um sonho. Jesus foi colocado para viver não o seu sonho, mas para viver o sonho de Deus. E nós usamos um outro exemplo muito simples, o exemplo de Abraão. Abraão tinha uma conversa com Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício para mim. Ok, é um assunto entre Abraão e Deus. Porém, dentro desse propósito, Deus envolve Isaac. Deus fala a Abraão: então ok, você pega o seu filho Isaac e traz ele e faz um sacrifício para mim. Isaac agora está lá, talvez, traçando seus planos, planejando sua vida, como todos nós. Ele era um jovem, e o pai dele fala: meu filho, pega na lenha, pega na faca, vamos ali no monte e vamos fazer um sacrifício. Na estrada, Isaac observa que não havia ovelha. Ele fala: pai, ok, nós vamos fazer sacrifício. Nós temos lenha, nós temos faca, nós temos fogo, mas cadê a ovelha para sacrifício? Abraão fala para Isaac: Deus proverá para si a ovelha para sacrifício. Bem, chegou o momento que Abraão tinha que abrir o jogo lá no monte. Deus disse para Abraão: o monte, ele já chegou no monte e não tinha mais rolo. Ele fala para Isaac: o negócio é o seguinte, Deus me pediu para sacrificar você. Observa, o plano era de Deus, Deus e Abraão tinham um acordo. Isaac não tinha absolutamente nada a ver com isso, mas Isaac agora é colocado para viver um sonho que não era dele, sonho de Abraão. Abraão foi chamado para ser homem de fé, o homem que de fato confia em Deus acima de todas as coisas. Mas para isso, o filho de Abraão tinha que realmente ser prova que Abraão era um homem de fé. Porque se Abraão era um homem comprometido com Deus, o filho dele também iria conhecer a Deus. É claro que a fé do pai não vai estar sobre o filho, mas acredita que criar uma pessoa é transmitir vida sobre essa pessoa, todos os dias. Mas é importante que Abraão abre mão do seu sonho e aceita o sonho do seu pai, aceita o desafio do seu pai. Ele aceita, ele se compromete com a vontade do pai, e ele então agora se coloca como o sacrifício. Então nós falamos o seguinte: jovem tem muitos sonhos, e vocês estão fazendo planos demais. Porém, quando entrega-se a Jesus, você precisa entender que essa decisão de entregar a Jesus pressupõe que eu entendo que eu preciso de uma direção. Dei um exemplo ontem para o nosso jovem, muito simples. Eu vinha para Ituiutaba, eu precisava de seguir GPS. Eu não conheço a estrada, e eu não podia dar desperto, pensar que eu podia chegar aqui sem GPS. Mesmo tendo GPS, o mínimo descuido meu,
eu errei no caminho e cheguei aqui 1 hora de atraso na reunião ontem. Por quê? Porque ele deu uma rota e eu vi 2 saídas e eu entrei num caminho errado e depois ele foi processar e dar nova direção e eu voltei novamente ao caminho certo através de GPS. Eu não conheço o caminho, eu precisava de direção. Jesus é absolutamente o GPS, a direção que você tem para conhecer a vontade de Deus. Então, Jesus é o exemplo que todos nós temos. E por fim nós chegamos no exemplo que é o máximo na Bíblia para você seguir, para servir a Deus. Exemplo de Pedro. Pedro para mim é o modelo perfeito do verdadeiro cristão. É claro que você pode ter uma visão totalmente diferente. E os jovens certamente aprenderam uma lição muito profunda com a vida de Pedro. Pedro, então, ele entendeu que seguir a Jesus é se comprometer com a vontade de Deus. E Pedro, ele procurou viver a vontade de Deus de uma maneira intensa. E então nós chegamos a uma conclusão. Você só pode ser um jovem comprometido com Deus. Eu só posso ser um jovem comprometido com Deus. Nós só podemos ser pessoas comprometidas com Deus quando nós começamos a viver os sonhos de Deus. Seguir a Jesus requer abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, para viver a de Deus. Jesus deixou o seu sonho. Deus amou o mundo, ele deu Jesus. Jesus aceitou o sonho. Deus chamou Abraão para fazer um sacrifício. Abraão falou com o filho de Abraão. O filho de Abraão aceitou o sonho do seu pai. Ele abriu mão do seu sonho, dos seus planos, dos seus projetos, para se comprometer com a vontade de Deus. Não é possível fazer a vontade de Deus traçando os seus planos. Se você aceitou a Jesus, agora ele tem que traçar os planos para a sua vida. Então, dentro dessa visão, hoje nós vamos apresentar 7 passos. Por isso o tema da nossa reflexão hoje é 7 passos para você encontrar sentido, significado para a sua vida e ser um jovem comprometido com Deus, comprometido com Jesus, comprometido com a igreja, comprometido com o reino de Deus. O desejo do meu coração diante de Deus é que nessa noite, cada um de nós aqui nessa sala, eu e você, é que nessa noite você que nos assiste através dessa live, saia daqui com clareza, e saia daqui totalmente comprometido com Jesus. Saia daqui totalmente comprometido com Deus. Saia daqui totalmente comprometido com a igreja. Saia daqui totalmente comprometido com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Por isso nós vamos então abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2. E dentro desse texto de capítulo 2 é que nós vamos extrair esses 7 passos para você ser um jovem comprometido com Jesus. Para que você realmente conheça a vontade de Deus para a sua vida, para que você de fato encontre significado para a sua vida. Filipenses capítulo 2 nos diz assim: há alguma motivação para estar em Cristo? Há alguma consolação de amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando mutuamente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentam impressionar a ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros, ou alheio. Ele diz assim: tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser Deus algo que fosse ou que devesse se apegar, mas em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, não é? E humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus, não é, o elevou ao lugar da mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus
se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra. Versículo 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês seguiam as minhas instruções. Agora estou longe, ainda mais importante que o façam. Ou seja, ainda é mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a salvação, obedeçam com reverência e todo temor, porque Deus é que está em vocês. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem o que é de agrado dele. Eu falei que hoje nós vamos então, juntos aqui, refletirmos em 7 passos para nós então realmente encontrarmos significado para a nossa vida e sermos uns jovens comprometidos com Jesus. O Paulo aqui ele começa fazendo algumas perguntas. A pergunta tem um poder muito incrível, porque ele nos leva à reflexão. Paulo fala assim: há alguma motivação em Cristo? Ele está perguntando à igreja. Ele fala assim: há alguma afeição de amor? Ele fala: há alguma comunhão no Espírito? Ele vai falar: há alguma compaixão? Ele fala: se existe alguma motivação em Cristo, se existe amor, se existe essas coisas, se existe consolação em Cristo, ele fala: então façam o seguinte, completem a minha alegria. A minha alegria é que vocês pensem da mesma maneira. A minha alegria é que vocês trabalhem junto da mesma forma. A minha alegria é que vocês tenham o mesmo propósito de vida. A minha alegria é que vocês tenham a mesma atitude de Jesus. Observa o que Paulo fala. A minha alegria é que vocês tenham a mesma atitude de Jesus. Nesse texto, então, Paulo começa a perguntar, porque o desejo dele é que aqueles irmãos exatamente vivam uma vida com significado, porque ele gastou tempo naquela igreja, e ele diz assim: eu não quero que lá no tribunal de Cristo, diante de Deus, eu perceba que todo o meu sacrifício, todo o meu trabalho por vocês foi inútil, que vocês de fato não viveram uma vida que vale a pena viver, que vocês de fato não conseguiram encontrar a vontade de Deus, que vocês de fato não viveram como Jesus. A preocupação de Paulo com a igreja, observa, é tão profundo, é tão sério isso que Paulo fala: eu não quero lá no tribunal de Cristo, eu não quero perceber que eu corri em vão, foi inútil o meu tempo com vocês. Paulo estava preocupado com a vida dos outros, ele estava preocupado com a vida da igreja. Paulo tinha uma clareza da importância, do significado da vida. A vida só faz sentido quando é vivida para Deus, fora disso não tem nenhum valor. E Paulo então ele traz isso para aqueles irmãos. Então ele começa a dizer: beleza, então, se há alguma motivação, sabe, irmãos, a única coisa que motiva qualquer pessoa para fazer algo por outra pessoa chama gratidão. Primeiro passo ali, houve um erro, mas primeiro passo para você encontrar significado na vida, para você ser comprometido com Jesus, você precisa ser grato a Deus pela vida de Jesus. Para você ser uma pessoa comprometida com Deus, com a sua vontade, para você ser uma pessoa comprometida com a igreja, para você encontrar significado, uma motivação para viver, uma razão para fazer qualquer coisa para Deus, para morrer para Deus, você precisa desenvolver o espírito de gratidão. E Paulo começa a perguntar se há essas coisas, porque tem que haver uma cláusula por detrás de qualquer atitude, tem que haver um motivo maior para fazer as pessoas terem a mesma atitude de Jesus. Paulo está dizendo: há alguma coisa que move vocês? Qual é a força motora? Qual é o porquê de vocês serem igreja? Qual é o porquê de você ser cristão?
Qual é o porquê de você estar sentado aqui? Qual é o porquê de nós fazermos esse encontro de jovem? Qual é o porquê de nós abrirmos nossa igreja todos os domingos? Qual é o porquê de nós investirmos tanto? Qual é o porquê de tudo isso? Gente, Deus não está preocupado com muita coisa que nós fazemos. Deus não deixou a igreja para fazer turismo, não. Deus tem um propósito muito específico com as nossas vidas. E Paulo então está a começar a fazer-eles refletir. A primeira atitude, o primeiro passo é gratidão. Presta atenção, gratidão ele gera comprometimento. Só que a gratidão só existe por conta da dívida que há dentro do meu coração. Ninguém em sã consciência agradece alguém por nada. Eu não saio aqui na rua e olho agora para o Alain e falo assim: Alain, muito agradecido, cara. Cara, foi uma benção aquilo que você fez. Alain vai ficar: cara, você está maluco? Mano, mas o que aconteceu? Fala: não, você não fez nada por mim, irmão. Fala, mano. Sabe, irmão, ninguém em sã consciência vai agradecer alguém por nada. Eu só agradeço porque há um motivo, há uma razão, há uma causa por detrás da minha atitude. Sabe? Imagina você estar na rua, está sendo assaltado por um ladrão, por um bandido, e agora vem um mendigo, uma pessoa que você não conhece, que se calhar você nem deu atenção, e ele por detrás daquele bandido, daquele assaltante, ele dá aquele homem como um cacete, né? E ali você é livre. O que é que você faz? Daquele momento em diante, você torna grato. Há uma motivação pela qual aquele homem que era um mendigo que não tinha valor, tenha um valor de um extremo acima do normal para você. Você começa a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Imagine você andando aqui de Ituiutaba, indo para Uberlândia. Você está andando na estrada e aparece alguém que te oferece uma carona. E você diz assim: não, muito obrigado. Você foi grato ou não foi? Foi, mas somente que essa gratidão, ela não é uma gratidão verdadeira, porque a gratidão verdadeira, ela é movida por sentimento de reconhecimento, de dívida. Essa gratidão é apenas uma coisa ética, é uma atitude politicamente correta. Ele me ofereceu uma carona, eu falo: não, obrigado. E aí eu continuo andando a pé. Agora imagina a diferença. Ele me oferece uma carona. Oh, tudo bem, você vai para Uberlândia? Eu vou para Uberlândia. Então tá, toma uma carona. Cara, imagina eu descendo lá quando chego na cidade de Uberlândia, depois de andar 130 quilômetros, imaginar o que poderia acontecer comigo nessa caminhada. Eu podia ser assaltado, podia ter acidente, muitas coisas poderiam acontecer comigo. Não é isso? Imagina quando chego na Uberlândia, eu desço de carro, eu falo àquele homem: muito obrigado. Quando eu falo esse muito obrigado, não é politicamente correto, não é algo ético. Eu sei o sentimento do valor que aquela pessoa tem por mim, porque ela não precisava colocar esse peso sobre a vida dela, ela não precisava assumir um problema que não é dela, ela não precisava pagar por aquilo que eu tinha dificuldade. Ela assumiu o peso do meu problema, ela resolveu o meu problema, ela curou a minha dor, ela assume os meus problemas. E por nada eu tenho uma motivação a algo maior. E Paulo está a dizer: há alguma motivação? É para você pensar. Se há, então, por favor, se comprometa com Deus. Nós só somos gratos a alguém quando nós entendemos que devemos algo à pessoa. A primeira atitude para você encontrar significado na vida, para você se comprometer com Jesus, para você comprometer com a vontade de Deus e viver, é entender o que Jesus fez para você. E se você tem entendimento claro de quem é Jesus para você, dentro do seu coração vai gerar comprometimento com Jesus.
dentro do teu coração vai gerar dívida impagável com Jesus. Não sei se vocês já ouviram a história de Bill Gates. Bill Gates, ele, quando era pobre, sempre ele ia pegar trem depois da escola e ele passava para comprar um jornal e comer alguma coisa. Um dia, ele foi para comprar um jornal muito importante, um jornal que mudou a vida dele, na verdade, só que ele não tinha dinheiro para pagar o jornal. E naquele dia, o homem que vendia jornal deu para Bill Gates jornal de graça. Bill Gates foi-se embora. Passando anos, o Bill Gates tornou um dos homens mais ricos do mundo. E ele então volta, vai para aquele lugar, ele não consegue ver aquele homem que vendia jornal na rua. E então ele decidiu procurar aquele homem, ele descobriu aonde aquele homem mora. E ele disse para o homem, ele veio para dar ao homem o que o homem quiser. Porque ele quer pagar a dívida com aquele homem. O homem disse assim, você nunca vai conseguir pagar a dívida que você tem comigo. Ele disse, por quê? Porque eu, quando te ajudei, eu não tinha nada. Eu era pobre. Hoje você só está me ajudando, sabe por quê? Porque você é muito rico. Mas, de qualquer da forma, o Bill Gates, a atitude dele era correta. A atitude de Bill Gates era atitude boa. Mas eu vou voltar com esse exemplo para você entender porque eu usei essa ilustração. Mas Bill Gates entendeu que ele devia àquele homem muita coisa. E ele estava disposto a pagar qualquer coisa. Por quê? Qual era a causa? O texto começa, se há alguma motivação em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma compaixão e afeição. Cara, se existem isso, por favor, completem a minha alegria. Nessa noite, a pergunta de Deus para o meu coração e para o seu coração é: há alguma razão pela qual, de fato, você morria por Cristo? Há alguma razão pela qual você deve ser grato por Cristo? Qual é essa razão que você deve ser grato por Cristo? Então, primeira coisa, irmão, para nós terminarmos esse ponto é: desenvolva um espírito de gratidão a Deus pelo que Jesus fez por você. Desenvolva um espírito de gratidão e pratique a gratidão todos os dias. Se você não entender isso, você não vai encontrar significado na sua vida em todo sentido e em tudo que você vai fazer. Se você não entender isso, você nunca vai chegar a ser comprometido com Deus, com Jesus, com a sua igreja. Coloque bem isso na sua cabeça, porque nós vamos voltar para aqui. Duas perguntas, jovem, eu pedi ontem para vocês. Se vocês tivessem tempo, amanhã eu gostaria de bater um papo com vocês, livre, aqueles que gostariam. Então essas duas perguntas podem ser algo que podemos conversar amanhã. Primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse: o que você deve ser agradecido hoje para Deus? No que você deve ser grato a Deus hoje? A segunda pergunta é: por que você tem que ser grato a Deus? Você precisa saber responder essa pergunta para você mesmo, porque ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Segundo passo para você ser comprometido, para você encontrar significado na sua vida, é: faça com que a sua vida tenha significado. Preste atenção. Segundo passo para você encontrar sentido, significado na sua vida, naquilo que você faz, para você se comprometer com Deus, faça com que a sua vida tenha significado. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: o que você faz? O que você faz? A segunda pergunta é: quem é você aqui na igreja? Quem é você na igreja onde você está? Você que me assiste através dessa live, meu irmão, minha irmã, quem é você na sua igreja? Quem é você na sua cidade? Quem é você na sua família? Quem é você no Brasil? Quem é você no mundo?
Quem é você? O que você faz? Você tem algum significado? Eu gostaria que você pensasse nisso. Preste atenção. Você tem que fazer falta. Se você não viesse para esse culto hoje, você fazia alguma falta para a igreja? Se você não viesse para esse culto hoje, o jovem dessa igreja sentiria falta da sua presença? Meu irmão, me responda isso. Responda isso para Deus, em nome de Jesus. Quem é você? Você deixa falta. Você faz diferença. Porque, irmãos, temos que deixar de ser brinquedos na mão de diabo, pensar que estamos a servir a Deus. Temos que deixar de ser brinquedo na mão da carne, pensando que está a servir a Deus. Você acha que você estaria aqui sem sua cabeça? Se quiser fazer um teste, a gente faz uma declaração, cortamos sua cabeça aqui para ver se você vai para sua casa. Eu quero saber, se você não tiver um membro do seu corpo, se ele vai fazer falta na sua vida, meu irmão. Isso é muito sério. Você é membro da igreja, você é membro do corpo de Cristo. Você tem que fazer falta. Se você não faz falta, a sua vida não tem significado. E Paulo diz, eu não quero chegar no tribunal de Cristo e perceber que não valeu a pena, meu tempo foi inútil. Você faz falta. A pergunta que eu te faço é, o que solicitam você para fazer? Que coisa solicitam você? Que coisa os irmãos na igreja buscam você para fazer? Porque se as pessoas te buscam, se as pessoas te solicitam, se você é uma pessoa requisitada, tua vida tem significado. Eu estou falando de jovens comprometidos com Cristo. E é exatamente o desejo do meu coração é que nesse encontro haja uma metanoia, uma mudança. Que nesse encontro, nessa conferência, essa igreja, o jovem de qualquer uma igreja que está aqui, ou qualquer um de nós que estamos nessa live, de fato encontre significado, entenda que nossa vida tem muito mais valor do que nós estamos dando para ela. Irmãos, eu só estou aqui porque eu entendi qual é o significado da minha vida. Eu só estou aqui porque eu tenho plena convicção que Deus me leva para qualquer lugar porque Ele tem uma coisa para fazer na vida daquelas pessoas que Ele coloca diante de mim. Eu tenho plena convicção que Deus quer usar a minha vida hoje como instrumento para abençoar a sua vida. Eu tenho plena convicção disso, que eu morreria para chegar aqui, para estar aqui hoje. Eu sei por que eu sirvo a Deus. Eu sei qual é o meu papel nesse grande e glorioso projeto. Eu não ensino só para ensinar. Não, nunca você vai me encontrar fazendo isso. Sabe por quê? Porque eu entendi qual é o significado, qual é a causa. A pergunta que eu te faço é, as pessoas te procuram? Pensa nisso. Nós não vamos ler muito outro texto por causa do nosso tempo. Eu quero terminar essa mensagem, mas eu gostaria que você lesse depois 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 a versículo 11. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Terceira coisa, para você encontrar o significado, para você encontrar sentido, entenda o seu valor. Preste atenção. Entenda o seu valor. Valor traz clareza para a vida. Valor faz com que a vida tenha propósito. Valor faz com que a vida ganhe significado. Entenda o seu valor. Jesus entendeu o seu valor.
Valor faz com que a vida tenha sentido. Jesus, entendendo o seu valor, ele abriu mão de ser Deus. Jesus, entendendo o seu valor, ele tornou homem, ele se humilhou na figura de escravo para salvar a humanidade. Ele sabia que ele era a peça central no plano da redenção. Então a posição de ser Deus não valeria nada para Jesus se ele não podia redimir o mundo que ele criou. Presta atenção. Não vale nada Deus ser Deus se ele não pode salvar a criatura que ele fez. Deus, ele pode ser perfeito, pode ser todo poderoso, ele jamais seria Deus para mim se ele não pudesse me redimir. Porque não vale a pena Deus me criar e depois, apesar de eu pecar, eu sei que eu sou pecador, que eu vou para o inferno e eu não posso fazer nada, não é culpa de Deus, eu sei disso que não é culpa de Deus. Mas Deus jamais seria amor, Deus jamais seria misericordioso, Deus jamais seria gracioso, Deus jamais seria Deus. Por isso que ele é o único, digno de todo louvor, amor, adoração e tudo que você possa pensar. Exatamente. Sabe por quê? Porque ele só é Deus, porque ele é o único capaz de salvar o mundo que ele criou, o universo que ele mesmo criou. Ele é o único capaz de resolver qualquer tipo de causa e problema. É isso que faz Deus ter significado na minha vida. Sabe, eu estou falando a você da Bíblia, de uma maneira muito simples. Preste atenção. Jesus abriu mão de ser Deus, porque não vale ele ser Deus se ele não pode salvar um pecador. Não vale. Deus é todo poderoso, nada pode ser impossível a ele. E se ele não podia salvar o homem, não é Deus. É outra coisa qualquer, mas Deus não é. E a Bíblia diz que Jesus se fez escravo. Conhecia o seu valor. Quando você sabe quem você é, você não se compara. Por isso ele fala assim, olha o que Paulo vai falar. Olha o que ele fala aqui no versículo 4. Não procurem apenas seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. E ele vai falar mais assim para nós, quando ele vai dizer para não fazer nada para agradar outras pessoas, para impressionar outras pessoas. Versículo 3. Não seja egoísta, nem tentem impressionar a ninguém. Você quer que a tua vida tenha significado? Entenda a Bíblia, siga a Bíblia. Nós queremos impressionar os outros. Imagina Jesus, sendo Deus, entendendo o seu valor, entendendo o significado da sua vida, ele não tentou ser Deus. Porque ele não estava aqui preocupado com impressionar as pessoas. Ele conhecia o seu valor. E por saber o seu valor, por entender o plano, o papel, a importância, a relevância dele dentro desse projeto de redenção, a Bíblia diz que ele fez o quê? Tornou-se o quê? Tornou-se escravo. Tornou-se homem. Fez-se um pecador. Eu quero que você entenda o seu valor. Presta atenção, quando você tem clareza do seu valor, quando você tem clareza do seu valor, você vai encontrar propósito, você vai encontrar significado para a sua vida. Quarto passo, viva com propósito. Viva com propósito. Quando você entende o seu valor, quando você entende o significado da sua vida, você tem propósito. Lá no Getsêmani, Jesus podia abrir mão de tudo, mas ele entendeu o seu propósito. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus passou por todo tipo de situação possível para desistir do plano da redenção da humanidade. Mas ele entendeu o seu propósito, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho, ele entendeu o seu propósito. E por entender o seu propósito, ele não abriu mão. Versículo 16, ele fala assim para nós, presta atenção. 16 não, versículo 13. Pois é Deus quem está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e poder de realizar
o que é do seu agrado. Noutra versão ele vai dizer, Deus que coloca em vocês tanto o querer como o realizar. Se você nasceu na família de Deus, Deus colocou sonho em seu coração. Deus coloca desejo em seu coração. A minha pergunta é, qual é o seu sonho? Com que você sonha? Você tem sonhos? Você tem propósito? Gente, presta atenção. Qual é o seu sonho para a igreja aqui de Bairro Brasil? Você que é jovem, qual é o seu sonho para com a juventude dessa igreja? Sonho é, o que você gostaria de ver acontecer aqui nessa igreja? Preste atenção, jovem. Você quer que sua vida tenha significado? Você tem que sonhar. E preste atenção, não estou falando sonhar, sonhos de homem não. Ter sonhos de Deus. A Bíblia diz que Ele coloca o querer. O que arde no seu coração? O que Deus está colocando no seu coração? O que o Espírito Santo fala com você? Não é possível você estudar a Bíblia. Não é possível você estar todo dia na igreja. Não é possível você ora. Não é possível que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e você não tem sonhos. Não é possível, jovens. Qual é o seu sonho? Temos que ser relevantes. Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Poxa, por que você é jovem nessa igreja, irmão? O que você deseja ver acontecer aqui na igreja? O que você quer ver acontecer entre os jovens? O que você quer ver acontecer aqui nessa cidade? Qual é o seu sonho? Qual é a sua preocupação? Qual é o desejo ardente dentro do seu coração? Deus está em você, não é possível. Ele tem um sonho. Ele tem planos com a humanidade. Como você não tem sonho? Como? Como nós somos igreja e não temos sonho? Qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é o seu sonho? Não é possível, jovem. Nós não vamos encontrar significado se você não sonha. Você tem que ter sonho de Deus, irmãos. Nós temos que sonhar, irmãos. Nós temos que amar Jesus. Irmão, o que você sonha? Qual é o propósito de sua vida? O que você quer ver acontecer aqui, irmão? Acredita, Deus colocou algo no seu coração. Deus quer que isso queime na sua vida. Você tem valor. Tua vida tem um propósito. Tua vida tem um significado. Deus quer te usar. Ele pode te usar. Não depende do que você é, não depende do que você tem, não depende do quanto você pode fazer. Deixe se levar pelo Espírito. Deus é todo poderoso. Ele quer te usar nessa geração, irmão. Não houve tempo de tanta necessidade de Deus querer ver levantar um grupo de jovens comprometidos com Jesus. Não é possível. Você sabe por que eu volto para Santo Tomé no próximo ano? Há 7 anos atrás, Deus falou muito forte no meu coração. Mas Ele havia falado há muito tempo através de um Hamilton. Hamilton falou algo para mim que começou a arder no meu coração e Deus vem confirmar isso. E sabe qual é o desejo do meu coração? É alcançar Santo Tomé para Cristo. Eu quero que um dia vocês possam ouvir que o presidente de Santo Tomé é membro de uma igreja. Eu quero que você entenda isso. Isso é o sonho do meu coração. É alcançar meu país para Cristo. Eu tenho um propósito. Eu vou treinar homens, vou treinar jovens, vou treinar família, vou treinar povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou isso no meu coração. Isso arde dentro de mim. Eu vou morrer para isso acontecer. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 3 anos, pode ser daqui 20 anos. Mas Deus me chamou para treinar pessoas. Deus me chamou para fazer pessoas entender que ela tem sentido na vida. Deus me chamou para fazer pessoas encontrar propósito. Sabe, irmãos, eu estava compartilhando até com Wallace. Eu não sei se é na próxima semana ou quando, mas eu e minha esposa, nós estamos desenvolvendo um curso sobre o caminho natural para uma vida saudável. E esse curso, nós vamos trabalhar sobre casamento, relacionamento saudável.
Vamos trabalhar sobre criação e educação de filho. Vamos trabalhar sobre conheça o seu filho. Vamos falar sobre o maior pecado que você comete contra você. Vamos falar sobre sexualidade feminina, sexualidade masculina. Vamos falar sobre sexualidade no casamento. Vamos falar sobre como você pode entender o plano de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre abuso sexual. Vamos falar sobre tantas coisas que estão acontecendo no mundo que as pessoas não estão a entender. E vai ser um momento que, acredita, irmão, Deus vai mudar a sua vida. O nosso desejo é trabalhar com casais, com jovens que estão para casar agora, noivos, jovens a partir de 20 anos. O nosso desejo é fazer você entender com clareza o projeto de Deus para a sua vida. Isso arde no meu coração. Nós íamos fazer isso no dia 14 do mês passado. Alugamos um espaço, íamos estar com 30 casais de várias igrejas na cidade de Uberlândia. E nós fomos acometidos de Covid. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você tiver oportunidade, faça esse curso, estude, aprenda. Porque você vai entender coisas que você realmente nunca havia entendido. Minha pergunta é, você tem um sonho? Você precisa sonhar, irmãos. O que você gostaria de ver acontecer aqui dentro da igreja? Quinto ponto, valorize o que você faz. Valorize o que você faz. Quando eu estou falando você valorize o que você faz, não estou falando do seu valor. Estou falando do valor daquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, irmãos? Valorize o que você faz aqui na igreja. Pense no que você faz, como ela está conectado dentro de um projeto global. E para isso, eu quero que você pense no careto de um carro. São vários caretos. Só que cada careto faz um trabalho incrível. Se não tiver um, o carro não funciona. Deixa-me te dizer uma coisa. Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia tão avançada. Através da internet, agora nós estamos tendo uma live. Tem irmãos do outro lado nos assistindo. Através da internet eu tenho contato com os irmãos em Santo Tomé. Através da internet nós temos um mundo mais fácil. A tecnologia tem contribuído muito para o mundo. Você já parou para pensar naquele irmão, naquele homem que serviu café para aquele engenheiro que fez aquela máquina? Ele parece não ser ninguém. Ele parece não ser ninguém de muita relevância. Mas o fato dele trabalhar numa empresa de tecnologia, de alta performance, de uma tecnologia global, que abarca toda a pessoa do mundo, ele é uma pessoa de extrema importância, porque ele está envolvido num projeto. O mais importante não é quem faz, o mais importante é o que essa instituição significa para o mundo. E se você trabalha nessa instituição, o seu valor é grande, por causa do valor da instituição. Se você apenas trabalha servindo lanche para aqueles homens que trabalham para fazer a internet funcionar, você trabalha no maior projeto hoje que a humanidade conhece. Imagine só, nós estamos aqui agora, eu estou aqui, irmão. A minha perna é tão importante, parece ser insignificante, mas ela tem um papel importante no meu corpo, porque ela faz o meu corpo funcionar. Ela tem um papel muito importante. A perna tem um valor incrível. A perna valoriza o que ele é, porque se a perna não valorizar o que ele é, o corpo não funciona. Presta atenção, irmão. Você foi chamado para fazer um trabalho para Deus. Eu não sei que trabalho, mas você sabe, a gente precisa conversar isso. Valorize o que você faz. Valorize o que você faz. Pense em você. Deus colocou essa igreja aqui com um propósito muito grande. O plano de Deus é
remir a humanidade. E parte dessa humanidade está aqui na cidade de Ituiutaba. Imagine você diz assim, não, mas o meu dom não é de evangelista. Só que essa igreja é um corpo completo, tem evangelista aqui dentro, tem ensinadores aqui dentro, tem um corpo perfeito aqui dentro. Você não é pé, mas só que a boca não trabalha sem perna. O que você precisa entender é que qualquer trabalho que você fizer aqui dentro desta igreja, qualquer trabalho que você exercer no reino de Deus, ele tem um impacto global, ele tem um impacto universal, ele tem um impacto que sai de dentro do coração de Deus, porque é plano dele, é sonho dele. Não existe nenhum trabalho pequeno ou grande nessa seara. Deus está trabalhando, Deus nos convidou, Deus nos agraciou para sermos parte de um projeto universal. É a coisa mais gloriosa que tem. Você não tem noção disso. Tua vida tem uma preciosidade incalculável. Você pode mudar a história do mundo. Deus tem um plano. A instituição é grande. A instituição tem valor. Então, seu valor não está no que você faz. O seu valor está no fato de você pertencer à igreja. Se você é membro de uma igreja, acredite, você foi muito privilegiado. Não é só pela salvação da sua alma, não. Não é isso, gente. Isso é tremendo. Mas é muito mais infinito do que isso. Entenda, Deus tem um plano para realizar através de nós. Então, valorize o que você faz aqui dentro. Você precisa entender que o seu trabalho tem valor. O seu trabalho é importante, não é porque o André vai te bater nas costas com uma tapa, dizer, mas irmão, que trabalho bonito. Irmão, não é o valor do seu trabalho, não está no que o irmão. O valor do seu trabalho não está no que, não. O valor do seu trabalho está no que você faz para a igreja e não no que ela faz para você. O valor do seu trabalho está no que você faz para que esse plano aconteça. Então, o valor do seu trabalho, quem tem que conhecer, quem tem que reconhecer, quem tem que ter consciência desse valor, é você. Você tem que entender e você tem que valorizar o seu trabalho. Valorize o seu trabalho. Valorize o seu trabalho. Você tem que valorizar o que você faz. Se você não valorizar o que você faz, ninguém vai valorizar. Deus te deu um trabalho para fazer. Você tem que valorizar esse trabalho. Sexta coisa, entenda o seu trabalho. Sabe, irmãos? Você precisa entender o que você está fazendo. Você tem que entender o que Deus te chamou para fazer. Você tem que entender isso, porque se você não entende, isso não vai ter valor. Se você não entende, você vai ficar perdido. Se você não entende, você vai ficar comparando. Se você não entende, você vai preocupar. Se aparecer, ele disse, não procure impressionar a ninguém. Você tem valor. Impressione Deus com isso. Preste atenção. Entenda o seu trabalho. E se você entende o seu trabalho, então ocupe-se nesse trabalho. Você precisa entender que para esse trabalho ser um trabalho de valor, tem que ser um trabalho constante. Você tem que ocupar com esse trabalho. A educação só existe porque existem médicos que entenderam que tem que estar, ou seja, e os professores. A saúde só existe porque existem médicos que entenderam que eles têm que estar no hospital. Existem enfermeiras que entenderam que elas têm que estar no hospital. Existem serventes que entenderam. Essa instituição só existe porque algumas pessoas entenderam o seu trabalho e estão ocupando com esse trabalho. E é isso que vai trazer relevância. É você valorizar, mas é você também procurar se entender, se inovar, pesquisar, sabe, estudar a respeito daquilo que você faz. Cara, eu sou zelador da igreja, mas que trabalho glorioso. Valorize, entenda, ocupa-se com isso.
Não fica a buscar alarde, não fica a buscar reconhecimentos humanos, porque se você não se reconhece, ninguém vai te reconhecer. A gente para com isso. O missionário me disse assim: irmão, você só prega como você prega, porque você tem onde ganhar sustento. Porque senão você não fazia isso não, porque senão, do jeito que você prega, um dia não vão te dar sustento. Mas eu falei: irmão, você acha que homens me sustentam? Você acha mesmo que eu estou preocupado com uma oferta da igreja? Não, cara, não. Eu estou preocupado em servir como igreja. Entenda, a igreja é noiva, tem um marido que cuida. Onde é que você viu noiva, sustenta a noiva? Não, eu sou sustentado pelo Senhor da igreja, eu sou igreja. Então não estou preocupado com a oferta que eu vou dar para mim. Você entendeu mal o negócio, meu irmão? Então eu vou ser fiel ao meu marido, cara. Vou ser fiel ao meu Senhor, porque Ele cuida de mim. E se uma igreja disser que eu não prego lá naquela igreja, eu vou dizer: Deus, muito obrigado. Porque aqui não é igreja. Porque eu tenho medo de falar asneiras. Então, se uma pessoa não quer que eu fale num púlpito, é porque eu não tenho compromisso com a palavra de Deus. Porque eu sou servo de Jesus, sou servo de Deus, eu sirvo a Deus. Aí agora, Alain, você falou uma coisa aqui, Alain, e como a gente tem muita liberdade, como líder de jovem, você tem que dizer assim: sigam-me como eu sigo a Cristo. Qualquer pessoa que segue a Jesus, ele tem motivo, ele tem razão, ele tem que ter ousadia de dizer a outra pessoa: siga-me. Porque se você não consegue dizer a outra pessoa: siga-me como um líder cristão, você não está seguindo a Cristo. Paulo disse: siga-me, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Presta atenção, palavra tem poder para nos escravizar e para fazer a gente não viver a vida totalmente livre. Qualquer um de nós aqui, como cristão, temos que ter ousadia, coragem, liberdade de dizer: siga-me, porque eu sigo a Jesus. Se eu sigo a Jesus, eu não tenho medo absoluto de dizer ninguém para me seguir, porque eu sigo a Jesus. Líder, ele é líder porque ele é a figura de Cristo para o grupo que Deus colocou lá. E ele tem que ter essa autoridade, essa ousadia. E a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele fala: siga-me. Então eu preciso entender, eu preciso me ocupar com o meu trabalho. Foca no seu trabalho, melhora o seu trabalho. Foca no que você faz, não importa o que você faz. Foca, melhore o seu trabalho. Porque Deus te colocou lá. Então entenda o seu trabalho. O sétimo ponto e último: tenha atitude de servo de Deus. Presta atenção. Tenha atitude de servo de Deus. Sabe, você precisa reconhecer você como servo de Deus. Servo de Deus não é o presbítero da igreja, ele é um dos servos. Servo de Deus não é o missionário, ele é um dos servos. Servo de Deus é todo o corpo de Cristo na terra. Irmãos, servo de Deus. Então, tenha atitude de servo de Deus. O que você fizer aqui na igreja hoje como jovem, lembra disso. Você é um servo de Deus. Você tem a honra de servo de Deus. Você tem o reconhecimento de servo de Deus. Se você servir, não importa em que você vai servir, você precisa entender. Eu vejo muita gente querendo reconhecimento, sofrendo, tendo invejas de outros. Gente, você precisa entender. Então, para a sua vida ter significado, para realmente você ser um jovem comprometido com Cristo, tenha atitude de servo de Deus. E para mim existem duas atitudes imprescindíveis que não podem faltar na vida de um servo de Deus. A primeira dela é a atitude, humildade, seja humilde. Seja humilde. Paulo fala que nós temos que ter a mesma humildade que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, mas entendendo o seu valor e no que ele representava para esse plano. Então, cara,
Você sabe o que é estar na cruz? É ser escória do mundo. É pior das piores posições que uma pessoa podia ter. Eu vejo gente que tem vergonha de limpar lixo de banheiro da igreja. Nós tivemos conferência da igreja lá na Rua da Enfermeira. E eu fui para o banheiro da igreja para fazer uma necessidade. Eu encontrei lá no chão do banheiro da nossa igreja, lá na Enfermeira, papel no banheiro, no chão, papel aqui onde a gente lava a mão, mas tanto papel. E saiu alguns irmãos pregadores, missionários, de dentro do banheiro. E eu fui, catei todos os papéis que estavam lá dentro, limpei aquela coisa com pano e coloquei aquilo lá dentro. Depois fiz minha necessidade de sair. E eu faço isso, irmão, sempre que eu vou para qualquer igreja. E eu vejo, por isso a igreja não cresce, cara. Se um missionário, se qualquer crente que está numa igreja, sai de um banheiro e deixa o banheiro em condições péssimas, gente, não sabe quem ele é. Você olha como a gente é tão baixo e pensa que é alguma coisa. Jesus ocupou a pior posição debaixo do céu. Sabe por quê? Porque ele conhecia o seu valor. Quando você conhece o seu valor, tua vida tem significado. E eu limpei aquele banheiro. Só estou falando aos irmãos hoje porque é simplesmente para que vocês entendam o que eu quero que vocês entendam. Tenha atitude de servo de Deus. Seja humilde. E outra atitude de servo de Deus é amabilidade. Hoje o irmão me disse assim: tem um irmão e tal que você pode dar a ele tudo o que quiser. Se você não fizer uma coisa que ele quer, o missionário, ele reclama, ele grita e tanta coisa. Não pode, gente. Para com isso. Para com isso. Amabilidade. Sabe, irmãos? Agradecer. Chegar para a liderança da igreja, irmãos, muito obrigado porque você me dá privilégio, liberdade de viver o meu sonho. Deus colocou esse sonho no meu coração e, cara, eu tenho prazer em fazer isso e obrigado por isso, irmãos. Sabe, seja amável. Sabe, o grupo de louvor, coisa fantástica. Como é bom você, depois desse tempo, chegar para os irmãos de louvor e dizer, gente, cara, é muito bom estar cantando junto com vocês. Cara, através de vocês eu sinto muito bem louvando a Deus. Muito obrigado por isso. Tenha atitude de servo de Deus. Seja amável. Amabilidade. Sabe? É você saber reconhecer. É você saber dizer obrigado, irmãos. Em todo momento. Ser uma pessoa amável. Ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa aprazível. Perfume de Cristo. É isso. É o que falta demais hoje, gente. Cara, eu não sei como a gente está a entender a Bíblia. É o que falta demais. A igreja está com pessoas ácidas, tóxicas. Pessoas que não têm nenhuma marca de Jesus. Uma falsa espiritualidade. Um vazio de Deus. Seja humilde. Seja amável. Tenha atitude de servo de Deus. E sabe, Jesus foi exaltado. A Bíblia diz que hoje ele está sentado no trono. E a Bíblia me diz que ele vai ser honrado de uma forma como nunca ninguém foi honrado. Nos altos céus, no baixo na terra, debaixo da terra. Esse dia vai chegar. Sirva a Deus. Você será ricamente reconhecido, honrado. Para terminar, jovem, eu ouvi muita gente dizendo, eu sou muito jovem, eu tenho muito a perder, então eu tenho que aproveitar a oportunidade. Muitos jovens não servem a Deus. Entenda o que eu estou falando nessa noite, porque tudo que você fizer, entendendo os 7 passos que eu falei aqui, o que podemos conversar amanhã, você vai estar servindo a Deus. Mas eu acredito que aqui nessa sala tem jovens que Deus chama,
que sente chamado para ser missionário, para ser pastor, para ser presbítero. Irmão John Mark está cheio de cabelo branco na cabeça. E um servo me disse que cabelo branco é perseguição de anjo da morte sobre a pessoa. E presta bastante atenção. Se irmão John Mark partir hoje dessa igreja, qual jovem vai ser presbítero dessa igreja? Quem aqui Deus está colocando no coração o desejo de ser pastor dessa igreja, de ser missionário dessa igreja, de ser servo dessa igreja? Não é isso o único trabalho que existe debaixo do céu, só que esse é o trabalho hoje mais rejeitado pelo povo de Deus, menos requisitado pelo povo de Deus. Isso, irmãos, não é possível isso. Não é possível isso. E presta atenção, jovem, você tem maior oportunidade da vida. Você não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. E eu falei para um jovem, o quê? Você vai perdendo? Eu tenho desejo de servir a Deus, mas eu quero fazer faculdade. Ele falou, não, se você quer servir a Deus, faz uma faculdade teológica. Você não tem que fazer nenhuma faculdade. É igualzinho, mano. Você só vai fazer faculdade de engenharia se você quer ser engenheiro, você quer ser missionário, você não tem que fazer engenharia. Você tem que separar as coisas. Você pode ser engenheiro servindo a Deus sem nenhum problema. Mas você me diz que você quer servir a Deus, só que você tem medo do seu futuro e tal. Porque você tem medo de perder tempo. Eu falo, rapaz, você não perde nada, cara. Você paga a renda de casa? Não. Você tem filho para sustentar? Não. Você tem mulher? Não. Você está no momento certo. Sabe quem perde alguma coisa? Teu pai, cara. Teu pai que paga suas contas. Você perde o quê? Você não tem nada para perder, você tem tudo a ganhar. Você está no momento certo. Gente, presta atenção. Jovem, você não perde nada, é uma ilusão. Quem disse que você perde alguma coisa? Cara, me diz uma coisa, o que você perde na sua vida? O que você perde na sua vida servindo a Deus? Você acha que você perde o quê? O que você tem para perder? O que você, jovem, tem para perder? Você não tem nada. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu converso com muitas pessoas. E eu conheço pessoas que estão arrependidas porque não aceitaram o desafio de servir a Deus. E diz assim, irmãos, se houvesse uma coisa que eu pudesse fazer, se eu fosse jovem hoje, eu seria missionário, porque Deus colocou no meu coração, eu não ouvi. Hoje eu entrei num casamento e eu não consigo mais, porque... não, irmão, eu tinha desejo de servir a Deus, mas porque hoje eu tenho minha família me impede, não sei quanto. Presta atenção, meu irmão. Se você entender isso hoje, sua família não vai te entender, ela vai encaixar nesse projeto. Você não perde nada servindo a Deus. Agora, se você casar, meu irmão, se você já tem medo de você casar, ali sim, você vai sentir que tem coisa a perder. Presta atenção, gente. Vocês estão em melhor momento. Você já viu as empresas selecionando homem de 50 anos para serviço? Quais são as pessoas com pouca probabilidade de ganhar emprego no mercado de serviço? Pessoas com 50, 60 anos ou jovens como vocês? Quem? As empresas contratam como? Pessoa já gasta na vida? Não, é hora que ele está para a reforma. Ele pode ter o maior currículo possível. Se o cara tem 60 anos, ele vai para a reforma. Eu vejo muitas pessoas entendendo mal o dono da vida. Deus quer que você gaste essa vida para Ele. Ele quer você agora na juventude. Se as empresas não contratam velho, você está esperando a aposentadoria para depois servir a Deus de tempo integral? Cara, se isso é a sua vontade, eu tenho orado muito, Senhor, aquele irmão que tem desejo de servir o Senhor velho, quando ele tomar a aposentadoria, leva ele em nome de Jesus. Leva. Mas é verdade, irmão, eu falo, Senhor, se isso, eu não sei, Senhor, eu não conheço a totalidade de sua vontade, mas, Senhor, se tem gente esperando ser aposentado para te servir, Senhor, leva essa pessoa, em nome de Jesus. Faz ele ter acidente, faz ele pegar Covid, leva. Não é possível, cara. Presta atenção, meu irmão. Você entende o que Paulo diz? Há alguma motivação? Você entende isso? Então eu quero terminar deixando essa palavra para vocês.
se você sente desejo de servir a Deus como missionário, como presbítero, como qualquer coisa, é hoje. Lembra ontem eu falei para vocês, não vale a pena deixar de fazer a vontade de Deus por causa do seu pai. Ele não é digno de ser comparado com Deus, nem com sua palavra. A palavra do seu pai não tem nenhum peso de autoridade que é digno de se comparar com a palavra de Jesus. Então, não debola isso. Nem teu pai, nem tua mãe. Não vale a pena você deixar de servir a Jesus por causa de uma namorada, por causa de um namorado, por causa de um homem. Você tem que entender o seu valor, cara. Não é digno, seu pai não é, olha, não é. Ontem eu usei um termo e eu não vou usar hoje, mas entenda isso. Porque eu tenho um colega, eu fui pregar numa igreja sobre missões, e chegou lá, a mulher de presbítero era uma das pessoas que não queria que filho dela fosse missionário. Eu falei, mas olha, você me chama para vir pregar numa igreja que própria liderança não quer que filho seja missionário? Cara, uma hipocrisia e tanto. Falei, irmã, eu não falei, ela é uma hipocrisia, mas eu disse, irmã, se eu soubesse disso antes, eu não aceitava esse convite. Mas por que, irmão? Irmão, vocês são líderes dessa igreja, uai. Vocês não querem que vosso filho seja missionário e faz culto de missões? Está de brincadeira comigo. Então, gente, que tipo de igreja é essa? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de igreja que você quer que pecador seja salvo, mas você não tem desejo de ser missionário? Que tipo de cristão você é, que você quer que o mundo seja redimido e você deixa o ministério na mão dos velhos? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de igreja é essa que nós somos, gente? Presta atenção, cara. Deus tem o poder de cuidar de você de uma maneira incrível. Confia nele de todo o coração. Deus é poderoso, como a Bíblia diz, ele é fiel. Eu quero deixar essa palavra para vocês porque, cara, não tem como. Não tem como correr com essa juventude, com essa sociedade, se jovens não assumirem o ministério. Não tem como, gente. Vocês têm capacidades incríveis. Vocês têm a mente dessa sociedade, dessa juventude. É a época de vocês. O púlpito, a igreja tem que ser liderado por vocês. Presta atenção. Você não precisa de ouvir essa barbaridade. Que você tem que ter maturidade. E essa maturidade que é cabelo branco. Essa maturidade que é 50, 30 anos. É mentira, cara. É mentira. Você pode ser pastor de uma igreja, presbítero de uma igreja. Se Deus te chamou, Ele te capacita como jovem. Se uma igreja não aceita isso em você, sai daquela igreja, sai daquele lugar. Porque ela pode ser toda coisa na igreja. Você é um jovem. Deus quer você hoje para assumir a liderança dessa geração. Deus quer você hoje para assumir. Cara, é muito lindo você chegar numa igreja que tem pastores jovens. Tem presbítero jovem, tem missionários jovens. É maravilhoso ver vocês jovens sendo servos de Deus. Não é possível. Não é possível. Nós queremos jovens comprometidos com Jesus. Nós temos aqui homens formados como engenheiro, como médico, como psicólogo. Tem toda a categoria aqui, mas não tem ninguém formado como missionário dentro da igreja. Não tem ninguém formado para ser presbítero da igreja. Não tem ninguém formado para servir a Deus dentro da igreja. Porque assim como sua empresa quer você de tempo integral para trabalhar lá, para ela te pagar, Deus quer você de tempo integral como jovem para trabalhar para Ele, para gastar para Ele. Deus quer isso. Cadê você? Irmão John Mark já está com o cabelo branco. É hoje. Que Deus nos abençoe.